Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento da Virada, uma pausa que pode mudar tudo. E o tema de hoje é: filho, não é falta de amor, foi falta de conhecimento. E é um tema tão interessante porque eu percebi através de tantas crianças, famílias que eu acabei atendendo como médico, que muitos de nós temos conflitos com os nossos pais ou então conflito com os nossos próprios filhos. E eu vi isso de diversas vezes, mas antes de querer apontar para alguém, eu falo muito sobre mim. Que percebi que eu tive muitos conflitos com os meus pais e quando eu mal percebi, eu também estava tendo os mesmos conflitos com os meus próprios filhos. E aqui eu quero trazer já o primeiro conceito para você ter atenção. Que você como pai, como mãe, nunca quer entregar o mesmo para o seu filho. Quer entregar mais. Não é vontade mesmo de entregar mais do que você recebeu? E isso realmente na prática funciona. É o meu desejo também. Porém, nós não conseguimos ter um filtro para entregar somente aquilo que é de bom. Nós temos uma intimidade, um relacionamento com nossos filhos dentro do nosso próprio lar, que eles nos conhecem por inteiro. Vamos entregar mais do que nós temos de bom e também nós vamos entregar as nossas feridas de uma intensidade muito maior. Aquilo que eu não resolvo, muitos dos nossos filhos vão ter que aprender a lidar ou então pagar o preço por conta de nós não termos realmente colocado remédio e olhado para essa ferida e dado atenção para poder conseguir a cicatriz. Então, o que eu te convido mesmo é compreender o quanto é importante a sua transformação para que a sua futura geração também receba principalmente o seu melhor, um coração ensinável, disposto realmente a crescer e a evoluir, do que trazer as coisas que você não gostaria que fizesse parte, vendo também as consequências nos seus próprios filhos. E agora, podemos entrar no tema? Porque eu tenho certeza que algo que eu aprendi e faz muito sentido é: somos feridos onde não somos compreendidos. Isso também não é uma fala minha, é uma fala do meu mentor Márcio Michele, que traz realmente quando nós estamos sendo feridos é por conta da comunicação de alguém que não tinha o conhecimento, acabou então sem compreensão tomando ação, uma atitude que ali foi uma resposta e não na verdade um auxílio sobre a limitação, a falta de habilidade que a gente tinha. E eu quero falar muito hoje sobre as nossas crianças. E falando sobre crianças, também quero que você olhe para a sua própria infância. Olhe mesmo, porque é sobre o nosso período mais importante de formação, que é do 0 aos 13 anos, que depois você sabe que tem um período da adolescência que começa os questionamentos, os confrontos que os nossos filhos fazem sobre o conhecimento que ele adquiriu nessa primeira fase. E por que tudo isso? Então, você está falando que a coisa mais importante que nós temos é o período dos 0 aos 13, 14 anos. Sim, porque nesse momento nós, como crianças, não temos filtros e absorvemos, eu falo, sem questionamento, tudo aquilo que é nos passado. E aí aquilo que nos são ensinados nesse momento, através dos estímulos, da experiência, do exemplo, nós temos isso como uma verdade, construímos um padrão de ação, de comportamento, nosso jeito mesmo de ser, que pode ser modificado no futuro, mas muito tem dessa base que nós construímos nos relacionamentos com os nossos pais e das pessoas que convivem com a gente na família, na escola e vão formando o nosso próprio caráter. E eu digo que, conhecendo mais sobre isso, eu decidi, ao invés de ser cobrado pelo meu filho, eu quero que eles me admirem como ser humano, como pessoa, e que eu tenha um coração conectado com um deles por toda a minha existência, até o meu último fôlego, que realmente eu quero que eles percebam que eu tenho um coração ensinável, não tenho a verdade absoluta, mas que estou disposto a crescer, aprender, evoluir e que juntos nós possamos construir a relação de liberdade, naturalidade, leveza, sorriso, brincadeiras, que eu tenho certeza que é isso que você busca também, que é uma família feliz e saudável. Então, bora lá, então apertar o cinto de segurança e ir um pouco mais profundo nesse conteúdo, porque
Então, dos 0 aos 7 anos, nós temos a fase que a gente diz que somos muito emocionais. E falando sobre emoções, é a forma que a gente começa a se comunicar também. No seu desembarque, quando você chegou aqui no mundão, como que você chegou? Você não vai lembrar, mas assistindo e vendo outras crianças nascerem, você vai lembrar que é pelo choro que você se comunica na primeira etapa da sua vida. Pode ser um choro que vai expressar fome, carinho, colo, cocô, xixi, troca de fralda, enfim, diversas coisas através de um único som, mas que ele vai acabar tendo no convívio a sua percepção, conhecendo mais dessa relação. Mas, opa, quem tem facilidade de lidar com o choro? Opa, como que lidaram com o seu choro também? Porque lembra que eu trouxe para você uma frase que somos feridos onde não somos compreendidos? E aí, ao invés de dar-nos habilidade, nos ajudarmos a superar esse desafio, talvez nós tivemos estímulos que foram inadequados. E eu quero que você não se culpe, não se puna e não venha cavando crateras para você ser realmente injustiçado. Eu estou dizendo para você olhar de forma transparente, clara, que todos nós enfrentamos esses desafios e podemos aprender a lidar com eles de uma maneira que é melhor. E porque nesse momento que a gente chora quando criança, muitos de nós já começamos a ter comportamentos por conta de não aprender a lidar ou conduzir a essa emoção que nós estamos sentindo como criança de uma maneira que é assertiva, e essa maneira equivocada muitas vezes acaba trazendo para a gente um sentimento de tristeza, de frustração, de tantas outras coisas que podem ser negativas por conta de não ter sido compreendido. Será que faz sentido isso para você? Talvez agora está caindo algumas fichas para você perceber o quanto é importante o cuidado das nossas emoções, porque da forma qual nós somos formados com esses estímulos, nós vamos persistir isso na vida adulta também. Mas calma que nós vamos trazer o primeiro passo. Eu quero que você olhe para o comportamento dos seus pais, ou então do pai que você é, para você perceber que temos 3 perfis que muitas pessoas cometem erros que são comuns, achando que está acertando. Lembra que eu falei que não é falta de amor, é falta de conhecimento. Todos nós vamos aplicar o conhecimento que nós temos, mas nem sempre esse conhecimento é o conhecimento melhor e adequado para cada situação. E aqui eu quero trazer para vocês um perfil que eu falo que são dos pais que desvalorizam ou então são os repressores. E eu vi isso de diversas vezes e eu continuo assistindo isso também dentro dos atendimentos médicos, que é aquele filho que começa a chorar por compreender que vai ter um medicamento, uma injeção, uma coleta de exame, um internamento ou um procedimento, e naturalmente quando ele começa a encher seus olhos de lágrima, então a chorar, a maioria das vezes que eu acabo observando é o pai ou a mãe dizendo: filho, não chora, é só uma picadinha. Você já percebe aí um cuidado de comunicação, porque o filho nesse momento ele está se expressando com insegurança, algo que ele não viveu ainda, e aí você como pai e mãe comunica: isso é tranquilo, isso é leve, isso é bobeira, não precisa ficar triste, não é para você ficar assim. E eu digo que todo filho admira o pai e a mãe e também quer a aprovação. E quando ele está sendo reprovado frente ao seu próprio sentimento de tristeza, que ele não pode chorar, que ele não pode ficar triste nos desafios que ainda ele não tem habilidade, ele aprende a se encolher e se intimidar com isso. E aí ele acaba indo para uma etapa com insegurança, com medo, com impotência, porque não recebeu o seu estímulo talvez mais adequado. Pense se por acaso você como pai e mãe conduzisse de uma outra forma: filho, eu entendo que você está agora assustado, você nunca passou por isso, ou então quando você passou por isso na vez anterior, você sentiu dor, você ficou desconfortável, mas o pai e ou a mãe
vai estar junto com você, eu quero te dar coragem, eu quero te dar realmente tudo o que você precisa e nós vamos enfrentar juntos. Eu quero realmente que você vença essa etapa e eu vou estar junto com você no que você precisar. Pode ficar seguro, o pai e a mãe estão junto com você. Você percebe que você valida o sentimento dele, não menospreza e dá o ombro de apoio para caminhar e vencer junto com ele esse desafio? E aí você valoriza o que ele sente e não o que ele faz. Porque muitas vezes socialmente o choro incomoda, você olha ao redor as pessoas também e começa a querer fazer igual ao invés de tratar na individualidade como o seu filho merece ser tratado. Diferente dos iguais, porque nenhum de nós somos iguais e muitas vezes o bando quer trazer um comportamento que danifica a nossa própria identidade. E eu digo que uma das responsabilidades tão importantes que nós temos é manter a originalidade de que Deus nos criou por conta dos talentos que nós temos, das habilidades que nós também vamos desenvolver e pela forma que somos um projeto de Deus criado de forma perfeita para executar a nossa missão. Então, trazer e realçar a identidade com essa base de se sentir amado, colocando a sua essência, a sua capacitação, o seu próprio valor, para que ele possa entrar em ação, vencendo seus desafios no futuro, eu tenho certeza que é esse caminho de autonomia que você deseja. Mas querer é muito pouco. É necessário entrar em ação nos momentos desafiadores do jeito que é correto e assertivo também para construir esse resultado que você tanto busca. E acima disso, nós vamos para a segunda etapa, que são os pais que são agora então conhecidos como os pais que são fujão, ou então os pais que são substituidores. Hugo, o que você quer dizer com isso? Eu não compreendi muito bem. Então vamos lá. Os pais que são fujão, ou então os substituidores, é o seguinte: a criança está brincando e aí de repente alguém tira um brinquedo dela e aí você substitui com uma comida, você dá um outro brinquedo, liga uma TV e agora sinceramente estamos na fase que ninguém quer deixar a criança chorar e coloca alguma tela. Então a tristeza que ela está sentindo, o desconforto, o choro que ela se expressou, você já coloca ela numa situação que não precisa chorar, você não precisa ficar sentindo isso, passa-se muito rápido, não aprende a lidar e agora vem novamente uma emoção boa substituída por algo que estimula ela, mas ela não aprende a lidar com a sua própria emoção que é negativa. E aí você sempre procura substituir e aí talvez você estimula através da gula, através das coisas que não pode se frustrar. Tem que substituir a todo momento para você ter sempre aquela camada de felicidade. E você percebe, será que quando você está indo de uma cidade para outra com seus filhos no carro, coloca na cadeirinha, e eu tenho visto isso com frequência, tá? Tela de celular, porque não pode chorar, não pode incomodar e o tédio não pode ser percebido, é somente a felicidade, a felicidade. E olha o preço que você está pagando de colocar uma atitude, um comportamento viciante, uma fuga mesmo, ao invés de conduzir ele e preparar ele para as relações necessárias, que é realmente lidar com a vida real. Faz sentido para você? Eu estou colocando esse segundo perfil porque realmente a substituição, o atalho, não é um bom caminho. A distração não é uma boa rota. E está aí a base bíblica. A verdade é sempre o melhor caminho. Então o que eu sugiro mesmo é que você dê suporte. Quando eu falo suporte, não é pesar para os seus filhos, é para eles vencerem a etapa que eles estão e que eles possam progredir, avançar, reconhecendo as suas emoções e aprendendo a lidar com elas também. O seu filho não é difícil. A dificuldade que você está tendo talvez é a falta do conhecimento, a falta de habilidade, e aí sempre está querendo contornar algo emocional
porque ainda não conseguiu lidar da maneira correta e assertiva também. E agora vamos para um outro perfil, que são os pais super protetores, aqueles pais que são, sabe o que? Repositores. Então, Hugo, o que significa isso? Então eu quero trazer para você um exemplo que é muito comum do pai que é super protetor. É aquele que repõe, acaba sendo o herói de trazer tudo na maravilha e no mundo ideal e também na perfeição. Faz de conta que teu filho foi no colégio, levou uma lancheira, vamos dizer lá, levou um sanduíche. E aí levou no sanduíche para a escola e estava no momento da merenda, da alimentação, do intervalo das crianças. E aí vem uma pessoa e pega o lanche dele, se alimenta, come, e aí ele volta para casa triste, e aí comenta com você e fala: pai, acabou acontecendo isso no colégio. E aí você fala: filho, não tem problema, amanhã você leva outro, o pai compra outro, a mãe compra outro. Isso pode ser por um brinquedo, por uma camiseta, e aí fica substituindo, não, fica repondo a mesma coisa, porém no dia seguinte ele vai e acaba levando novamente uma chapuletada, e aí realmente de novo passa pela mesma situação e não aprendeu um recurso para poder lidar, confrontar. Realmente o pai volta e coloca essa criança uma reposição da mesma coisa, e aí isso se torna um ciclo tão incansável que fala: poxa, exaustão, frustração todo dia. E aí o que acontece dentro desses três perfis? Naturalmente, pessoal, quando nós estamos danificando nossa identidade, o sentimento de frustração, poxa, eu não quero mais passar por isso, mas também eu não aprendi a lidar com isso, faz com que eu deixe de gostar cada vez mais de mim, porque eu não gosto do resultado que eu tenho. A minha identidade danificada, eu falo: poxa, eu quero vencer esse desafio, mas toda vez que eu sou exposto a esse desafio, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu sempre vou e levo o mesmo tropeço, que eu não quero passar por isso, e eu acabo aceitando que um pesadelo, uma tristeza, uma ansiedade, uma depressão acaba sendo possível e comum pela falta de estímulo correto para eu acabar podendo vencer. E aí você está percebendo que esses adultos crescem o quê? Se acostumando com o ruim, porque eu não consegui aprender a lidar com o ruim, sufocando, então eu não vou ter esse cuidado, vamos dizer, ou então esse jeito que o mundo vai lidar comigo como os seus pais lidaram com você. Então o que eu quero que você perceba, que talvez a dificuldade que você tem de dizer não, a dificuldade de entrar em um diálogo que sim vai ter conflito, vai ter pontos diferentes de entendimento, mas você falando certo, com ficção para o resultado, e a importância disso também é quanto você se reconhece dentro de uma base de amor, reconhece o seu próprio valor, os seus talentos, para você entrar no tempo certo, com ousadia, e contribuir para que melhores resultados aconteçam na sua vida pessoal, no seu relacionamento. E aí você começa a olhar também que muitos adultos hoje casados começam a ter atritos por conta de uma base, de uma infância, que realmente eu acabei citando 3 exemplos que são os mais comuns, que não é para poder punir, mas é que as pessoas erram achando que fazem certo. E agora, através desse novo entendimento e desse novo conhecimento, eu convido a você entrar em ação e pontuar qual é a mudança que você vai começar a praticar para poder cicatrizar uma ferida sua, ou então para que você possa também começar agora a educar os seus filhos de forma diferente. Que nós somos curados para curar. Nada é por nós. Tudo tem um grande sentido, que é realmente nos reconhecer como filho amado. E filho amado é acabar reconhecendo a nossa identidade verdadeira e real, mantendo ela original, porque é nessa potência máxima que o mundo precisa que a gente entre em ação. E os nossos pais não é para ser o nosso teto
emocional, e sim o nosso solo para nos preparar para enfrentar uma vida real, que em todas as estações, com todos os desafios que a vida vai propor e de forma prevista e imprevista, nós possamos nos reconhecer que todos os problemas existe solução e a gente possa encontrar o recurso necessário, o suporte para viver de vitória em vitória, mas enquanto a gente não encontrar essa vitória, nós não vamos jogar a toalha. Desistir não é uma opção, mas sim fazer com que o nosso propósito, a nossa missão, o nosso projeto de vida seja executado com excelência, com alegria, com a felicidade, a naturalidade, a leveza. E eu falo que é realmente o progresso é igual à felicidade, e que você possa construir uma vida feliz com seus filhos com autonomia, eles sendo independentes e realmente possam desbravar o seu próprio território, o seu foco de missão e conquistar a vida que eles merecem, que é realmente a vitória em cada fase e se tornando feliz, não porque sufocou ou então dependeu de medicações ou de outras substâncias para poder ter doses anestésicas, mas porque sabe quem ele sabe que pode vencer e sabe a quem recorrer também em cada etapa. Então esse foi o nosso momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo e que você possa entrar em ação agora e conquistar a melhor vida que está disponível para você. Até a próxima!